E aí, turminha, tudo certo? Hoje no canal Sinapses eu quero falar uma coisa muito interessante com vocês, que é uma dúvida de muitos: por que você não aprende farmacologia? E nesse vídeo eu vou procurar explorar os vários pontos que levam ao não aprendizado dessa ciência. Então, se você está cursando farmacologia ou você vai cursar farmacologia em algum momento e você já sente que tem dificuldade nessa disciplina, esse vídeo é para você. Fica aqui com a gente que você vai começar a entender as suas dificuldades na farmacologia. Bom, pessoal, então vamos lá. Farmacologia é aquela disciplina que quando você vê que está lá na sua grade curricular, chegou o momento de você cursar farmacologia, você já fica, ai meu Deus, farmacologia. Os veteranos já olharam e falaram que era difícil. Farmacologia era impossível. Que a farmacologia é a disciplina mais difícil do curso. E que você não vai conseguir aprender, que você vai pegar exame, que você vai reprovar. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é exatamente sobre isso. Para de dar ouvido para os seus veteranos, porque farmacologia em si é uma disciplina bem fácil. Tá? Como assim, Fábio? É fácil? Todo mundo fala que é difícil, é só porque você dá aula de farmacologia e porque você gosta de farmacologia fácil. Não, não é por isso. Né? Eu já vou explicar para vocês por que farmacologia é fácil. Farmacologia, ela é fácil porque em si, todo o tópico de farmacologia que você vai estudar, 10% do que é falado em si é farmacologia. O resto está tudo relacionado a outras disciplinas. E aí já é o primeiro motivo pelo qual você não aprende farmacologia, que é exatamente a falta de pré-requisito. Como assim falta de pré-requisito? O que é esse tal desse pré-requisito? Gente, pré-requisito é uma coisa muito simples. É aquilo que você precisa ter para poder dar sequência nos seus estudos. Então, por exemplo, farmacologia é uma disciplina que, pelo menos, ela vai estar no terceiro semestre da sua faculdade. Isso for um curso de medicina, por exemplo. Né? Porque um curso de medicina, geralmente o pessoal tem uma carga horária grande das disciplinas básicas do primeiro ano. Então, no primeiro e no segundo semestre, o cara tem uma grande quantidade de anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, biologia celular. E aí, então, ele vai chegar no terceiro semestre, ele já vai cursar farmacologia. Em outros cursos, é uma disciplina que geralmente vem no quarto semestre, quinto semestre, e aí vai depender muito do curso. Né? Vai depender muito do curso. Se é um curso de farmácia, talvez esteja num quarto semestre, num quinto semestre. Num curso de enfermagem, talvez depois. Num curso de psicologia, melhor que esteja mais lá para frente. Mas enfim, isso vai depender também da matriz curricular, como ela foi organizada pelo curso. Né? Não dá para dizer assim, tal semestre é o ideal. Mas o que é esse pré-requisito? Vamos voltar nele então. Pré-requisito é o conhecimento que você precisa ter para começar a cursar qualquer coisa. Então, por exemplo, para você cursar farmacologia, você precisa ter pré-requisitos em biologia celular, em anatomia, em fisiologia, em bioquímica. Né? Dependendo da área da farmacologia que você vai cursar, você precisa ter pré-requisito em microbiologia, em parasitologia, certo? Em outras coisas, e química também. Tá? Então, pegar um exemplo básico, você começa a falar via de administração, fala da via oral. E aí a via oral você tem que ter o pré-requisito da anatomia. O primeiro pré-requisito ali que você tem que ter é da anatomia. Que o seu trato gastrointestinal é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, né, e depois intestino. É bem resumido, nem falei todas as partes da faringe, né? Mas enfim. E você tem que ter aquele conceito seguinte: por que a via oral demora mais? Porque vai passar por tudo isso aí, né? E a absorção vai começar no intestino. A absorção não começa no estômago. Tem gente que acha que a absorção começa no estômago, muitas vezes, né? Uma porção bem pequena até acontece no estômago, tudo bem. Mas o estômago não é o órgão primordial para absorção, porque ele é revestido por muco, ele tem uma área pequena,
ele não tem vascularização. Então tudo isso é conhecimento que você adquiriu na anatomia, ou que pelo menos você deveria ter adquirido na anatomia. E muitas vezes você não adquiriu. E aí, por conta disso, você acaba não conseguindo aprender a via oral, porque você não adquiriu esse conhecimento na anatomia. E aí, você não adquiriu o conhecimento que você deveria ter adquirido da comunicação entre o intestino e o fígado pela veia porta, aí você não entende o que é o efeito de primeira passagem, daí você não entende o que é circulação interhepática, e aí vai, certo? Esse é um exemplo básico, mas eu poderia citar outros exemplos também, de biologia celular. Então você não entendeu o que é transporte passivo. E quando você não entende o que é transporte passivo, você não entende por que os fármacos são absorvidos por transporte passivo. Por que uma substância lipossolúvel é mais facilmente absorvida por transporte passivo do que uma substância não lipossolúvel. Aí entra a química também, isso é a questão da lipossolubilidade, a questão da hidrossolubilidade, enfim, não vai muita coisa. Eu sei que muitas vezes esse pré-requisito não é só a questão da disciplina básica, né, lá da biologia celular, vem de antes, vem do ensino básico, né? Quando eu estou falando de ensino básico, eu estou falando de ensino médio, eu estou falando de ensino fundamental. Por exemplo, propriedade físico-química. Muitas vezes eu chego na sala de aula e eu pergunto assim, pessoal, você sabe o que é propriedade físico-química, né? E os alunos não sabem o que é, eles estão no 4º semestre de faculdade, eles não sabem o que é propriedade físico-química. E propriedade físico-química não é algo que necessariamente você vai aprender na faculdade, você aprende isso no ensino básico. Você vai aprender lá por volta do 6º, 7º ano do ensino fundamental, na disciplina de ciências, ou pelo menos você deveria ter aprendido, mas eu nem quero entrar nesse mérito porque eu sei que a educação básica no Brasil é um caos, é uma catástrofe. Com todo respeito aos meus colegas, que muitas vezes não têm culpa, né, os colegas do ensino básico, né, o problema é muito maior, mas isso é assunto para outro vídeo e nem é o escopo desse canal, então eu não vou entrar nesse vídeo, tá bom? E também tem a questão dos primeiros anos da faculdade, porque muitas vezes os primeiros anos da faculdade os professores acabam não retendo, não deixando de exame, né, e às vezes até por ordens superiores, mas é outra coisa também que eu não vou entrar no mérito, porque também não é o escopo desse canal. E aí você vai passando sem entender nada, beleza? Bom, então esse é um dos motivos. Aí o segundo motivo que vem aí é a sobrecarga de conteúdo, porque então, vamos lá, vamos começar a falar da, farmacologia do trato gastrointestinal. Já que eu peguei o exemplo ali, vou continuar falando de farmacologia do trato gastrointestinal. Esse é sistema nervoso, então, mas vou pegar o trato gastrointestinal. Então você não aprendeu direito a fisiologia do trato gastrointestinal, né? Você não aprendeu. Então você não sabe como é que é a secreção do suco gástrico. Aí o cara vai lá e vai falar para você que o omeprazol atua na hidrogênio, potássio, ATPase, né? Beleza, hidrogênio, potássio, ATPase. Até me lembrou que uma vez eu dei uma questão numa avaliação, né, perguntando onde que o omeprazol agia. Eu falei que o alvo era a hidrogênio, potássio, ATPase, né? A ATPase é uma enzima, e a questão era exatamente essa, se ele agia no receptor de uma enzima ou se agia no DNA. Gente, uma parcela gigantesca da turma errou, porque não associou que a ATPase é enzima, então já falta de conhecimento da bioquímica, né? Mas enfim, você não lembra como é que é o mecanismo de secreção do suco gástrico, e o omeprazol atua exatamente naquela célula do suco gástrico. Ou você não sabe quais são os mediadores que são importantes para a secreção do suco gástrico, como por exemplo, a acetilcolina, a histamina, que são mediadores importantes, a prostaglandina, que diminui a secreção do suco gástrico. E aí, por conta disso, você acaba não aprendendo. E aí vem então aquele conteúdo gigantesco. Você tem que aprender os fármacos que impedem a secreção do suco gástrico, e esses fármacos são diretamente relacionados aos neurotransmissores, à fisiologia, e você não lembra nada disso, então vem aquela sobrecarga de conteúdo. E cada aula é um conteúdo diferente, porque, né, a organização muitas vezes é assim, a farmacologia não está diretamente ligada a outras disciplinas, né? O que hoje a gente sabe que não deveria ser assim, mas o ensino superior está estruturado assim por vários motivos e, enfim, ainda você não aprende, certo? A sobrecarga de conteúdo é problemática, certo? Então, uma coisa que é muito importante: não adianta você querer estudar farmacologia de véspera.
sempre dou uma recomendação para os meus alunos. Farmacologia é uma disciplina que você estuda 20 minutos por dia. Como assim 20 minutos por dia? Você pega 20 minutos por dia e lê. E se você tiver uma dúvida, você vai lá e lê a fisiologia, lê a anatomia, você esclarece essa dúvida. Você não está entendendo pelo conhecimento de fisiologia, pelo conhecimento de bioquímica. Tá? Então você tem que dar uma estudadinha nesse conteúdo. Então é essencial que você desenvolva métodos que ajudem na sua organização de estudo. Porque senão você não vai conseguir suprir essa necessidade. Tá? Uma coisa também que pega muito na farmacologia, né, e é o terceiro motivo, é a falta de aplicação prática. Como assim? Né? Você não consegue associar o porquê que você está estudando aquilo. Eu estou estudando aquilo por quê? Eu vou ser, sei lá, ser biomédico. Né? Por que eu estou estudando isso? Eu acho que é muito fácil para um médico, para um enfermeiro, para um farmacêutico entender. Eu acho que é fácil também para o psicólogo entender, porque o psicólogo só estuda psicofarmacologia. Mas às vezes para o biomédico, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, pega, né? Por que eu estou estudando isso, cara? Então falta aquela aplicação prática, né? Então falta muitas vezes que o seu professor tenha uma visão mais prática com relação àquele assunto. Então, por isso, né, que a gente tem que fazer estudos de caso, tem que colocar aquilo lá na visão do aluno, né, colocar assim de uma forma que seja um contexto que um dia ele vai utilizar na vida dele. Né? Então não adianta só ficar muito teorizando. Tem momentos que a gente tem que falar de questões experimentais, não tem como, né, porque o ensino superior não é só aprender a profissão, também é preparar aqueles que gostariam de ir para a pesquisa, e se a gente nunca falar da pesquisa, o aluno nunca vai para a pesquisa, então tem hora que a gente tem que falar de questões experimentais também. Então, né, essas coisas pegam. Bom, uma coisa que é importante, é sempre que você puder, se você não está entendendo a aplicação prática daquilo, pede para o seu professor, então, professor, faz uma integração mais prática durante o curso para me ajudar a fixar o conteúdo, mostra onde que eu vou usar isso aí na prática. Eu gosto de fazer bastante isso para os meus alunos, né? Sempre eu estou com um caso clínico, alguma coisa ali, e falo, olha, você vai ter que atuar, como que você vai ter que atuar, promovendo reflexão, alguma coisa do tipo, ok? Então, falta de aplicação prática é um motivo. Aí tem um outro motivo que é assim, eu não me sinto muito à vontade para falar, mas é uma realidade, né, talvez, que é a didática do professor, né? Então, vamos lá. Essa questão da didática do professor é uma coisa bem delicada da gente falar, porque cada professor tem seu jeito. Não adianta você querer que seu professor seja artista se ele é um cara introvertido, se ele é uma pessoa calma, quieta. Nem todo professor tem que ser artista, tem que chegar lá na frente da sala de aula e dar show. Tem professores que têm essa habilidade, tem professores que não têm essa habilidade, e tudo bem. Mas é importante que o seu professor tenha uma lógica, uma argumentação lógica. Ele construa a disciplina de forma que se tenha uma lógica. Porque se não houver um raciocínio lógico, um passo a passo, talvez você não consiga entender. Então, muitas vezes o professor ele não tem essa organização da aula dele, seja porque ser professor não é a profissão principal dele, principalmente hoje no ensino superior particular, muitas vezes isso está sendo difícil em muitos locais. Ter um professor que seja realmente um professor de carreira, né? Às vezes nas instituições públicas os professores eles estão mais para pesquisa do que propriamente para o ensino, e tudo bem, né? Porque a carreira do cara é essa e tá tudo bem também, né? Enfim. Mas é importante que haja uma organização na aula. Você se propôs a dar aquela aula, você tem que ter uma organização. Isso não é algo que dá para exigir do aluno, né? Então, sim, tem que ter uma organização didática aí, para que o aluno tenha mais interesse na disciplina. Tá? E uma outra coisa também é a ausência de contexto clínico. Eu acho que a ausência de contexto clínico ele também cai junto com a aplicação prática. Então, a gente tem que entender a relevância do negócio aplicando aqui. Tá? A farmacologia é uma ciência clínica, né? Basicamente, ela é uma ciência biológica básica, mas sim, ela tem um contexto clínico nela.
E muitas vezes essa separação da farmacologia do contexto clínico não dá certo. A farmacologia é uma ciência que ela tem que ser discutida de acordo com os aspectos do paciente. Então, você fazer um estudo de caso bem elaborado ali, que faça com que o aluno ele avalie o contexto do paciente, né, é muito importante. Porque eu digo também o seguinte, não existe o fármaco perfeito, né? Ou melhor, não sou eu que digo isso, né? Isso aí está na uso racional de medicamentos, não existe fármaco perfeito. Existe o fármaco adequado para aquela condição de saúde, com menor custo, tem os menores efeitos adversos, no tempo determinado, né? Enfim. Então tudo isso é uma soma de fatores, né, que leva às vezes o aluno a não aprender. E também, gente, eu queria que ficasse claro uma coisa, é tempo, é um esforço, não estou dizendo que você não está se esforçando, é tempo. A gente sabe que para você aprender algo, você precisa de tempo, tá? Você precisa treinar. Eu, por exemplo, eu sou professor de farmacologia já por 15 anos, sou professor de farmacologia. Mas antes disso, eu trabalhei com farmacologia durante 10 anos, né? Quando eu me tornei professor, eu tinha trabalhado com farmacologia por 10 anos, né? Porque farmácia, aí eu comecei a fazer estágio, depois eu me tornei balconista da farmácia, eu trabalhava, me tornei farmacêutico, fiz meu mestrado, continuei exercendo a profissão, terminei meu mestrado, voltei a exercer a profissão e só daí fui dar aula, né? Então, vamos lá, eu fiquei muito tempo treinando. Certo? Eu dei mais de 9.000 horas treinando de farmacologia, fui monitor de farmacologia na faculdade também, né? Então me dediquei a aprender isso. Tá? E leva tempo. Hoje em dia eu ainda aprendo farmacologia, então a gente sabe que leva tempo. Certo? Por esse motivo, pessoal, é importante que você tenha, lembra que eu falei que farmacologia se estuda todo dia? Você pegue 20 minutos todo dia, estude, faça o seu trabalhinho lá, questione seu professor, assista uma videoaula no YouTube. Tem um monte de canal bom, não tem só o meu, né? Nem sei se o meu é bom, você que vai decidir. Mas enfim, tem um monte de canal bom para você tentar aprender, certo? Farmacologia. É até legal que você veja o ponto de vista de vários canais e, fundamentalmente, adquira o hábito da leitura. Leia os livros que os seus professores recomendam, os melhores livros, né? Com certeza tem os 3 principais, né? Que são Goodman e Gilman, as bases farmacológicas da terapêutica, o Hang Daily, farmacologia, certo? E o Farmacologia Básica e Clínica do Katsung. Esses 3 livros aí, eles já suprem 99% de tudo aquilo que você precisa em farmacologia. Tem coisa que eles não vão suprir porque nenhum livro é completo e normal. Aí você vai ter que buscar esse conhecimento em algum lugar, ok? Mas é importante que você se dedique, faça suas anotações, faça seus resumos, vivencie aquilo, tá? Porque daí você vai ter maior sucesso nessa disciplina, tá? Bom, eu espero ter te ajudado com isso, eu espero que a sua jornada pela farmacologia seja prazerosa. Para mim, farmacologia era uma disciplina que gerava muita curiosidade. Ao contrário de vocês, eu tive farmacologia só no 4º ano de faculdade. Na minha época, o ensino era diferente, né? Então, quando eu fiz faculdade, eu comecei em 1999 e eu acabei terminando em 2004, né? Então, eu tive no 4º ano de faculdade apenas e era uma disciplina que eu queria estudar, mas eu comecei a estudar farmacologia por conta. Quando eu comecei no estágio, eu fui meio que desafiado a aprender, então comecei a estudar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ajuda a compartilhar esse conteúdo com seus colegas, porque essa dica ainda pode ser valiosa para os seus colegas que estão fazendo farmacologia. E também tem uma coisa, se tem algum outro motivo que você acha que atrapalha o seu aprendizado em farmacologia, comenta aqui. Deixa aqui que a gente pode até fazer outro vídeo sobre isso, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!